Então vamos ler todos juntos. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, tudo que possuía, todo o seu sustento. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós nos quedamos aos teus pés e suplicamos, ó Deus, que tu nos oriente, ó Deus, com esta passagem, nos ensine e nos fortaleça. Suplico, Senhor, que tu tomes a minha vida nas tuas mãos, para que eu seja, Senhor Deus, abençoado para abençoar o teu povo nesta manhã. Tenha misericórdia de todos nós, ó Pai, porque nós necessitamos de ti e do teu amparo. Em nome de Jesus que nós suplicamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos bem diferentes com o avanço tecnológico, a ampliação do acesso à internet e a disseminação das informações nas mídias sociais. Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, e isso tem feito com que vivenciemos um fenômeno bastante interessante nessa nossa sociedade: a publicização e a promoção em massa da vida social ou da vida pessoal nas mídias sociais. É impressionante. Vocês já observaram isso? Tudo que as pessoas fazem, que no seu mais círculo íntimo, vai para as mídias sociais. É impressionante. Se você come um pedacinho de linguiça, vai para a mídia social. Se come um pedacinho de coxinha, vai para a mídia social. Se come um arroz e feijão, vai para a mídia social. E assim por diante. Então é um fenômeno de publicização em massa da vida pessoal. Se parasse por aí, tudo bem, né? Um incentiva o outro a comer, né? Ficaríamos todos saudáveis. Mas o problema é que não para aí. Não somente isso, esse tipo de informação. Percebe-se também claramente as sensíveis mudanças em relação à maneira como as pessoas têm se comportado diante das facilidades tecnológicas e da rapidez dos meios de comunicação disponíveis. O agir com prudência e moderação tem dado lugar às ações impetuosas que beiram os mais elevados níveis de racionalidade e desvelam o pseudo-deslocamento do centro de controle das expressões emocionais do hipotálamo, que é uma pequena glândula no encéfalo que controla a nossa temperatura, os batimentos do nosso coração e também a expressão de todos os nossos sentimentos. Então, do hipotálamo, esse centro de controle, esse controle está saindo dessa pequena glândula para as pontas dos nossos dedos, em cima de um smartphone. Isso é algo nefasto e perigoso, porque o dedo não pensa, o dedo não controla o seu corpo. Eu estou falando um tanto quanto alegoricamente, porque ali você já responde, bate pronto, e depois a informação enviada, um problema é criado. Olha só, sem pensar e no imediatismo de uma resposta intempestiva, ou no anseio para publicar mais informações, as pessoas se expõem por meio de textos, fotos indevidas e até conversações torpes e deselegantes, que causam dor, rompimento de relacionamentos, inimizades, porfias e tantos outros males, já anunciados lá atrás pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, 19 e 21.
os frutos da carne e que revelam a natureza pecaminosa do ser humano. A primeira questão, eu sempre comento que o professor gosta muito de questão. A primeira questão que faço nesta manhã para a nossa reflexão é: a natureza do homem mudou ou mudaram somente as formas utilizadas por ele para expressar a sua necessidade de ser visto, ser percebido, ser reconhecido ou engrandecido por seus semelhantes? O que esse texto de Lucas, esses 4 versículos, tem a nos ensinar em relação a essas mudanças nesta manhã? Quais ensinamentos poderíamos destacar nesta manhã no que tange a esse fenômeno que nós estamos observando? Eu procurei destacar 3 ensinamentos como um bom presbiteriano. O primeiro deles, eu sinto lhes informar, é que a natureza do homem não mudou. Essa natureza não mudou. Nós continuamos os mesmos. Apesar de parecermos mais inteligentes, mais bem assessorados pelas novas tecnologias da informação, ainda permanece em nós a velha natureza pecaminosa. Somos pecadores, obtusos, egocêntricos como no passado. No meio acadêmico tem um título que é assim: aquele doutor se acha um Deus. E os outros? Os outros têm certeza. Então nós continuamos obtusos, egocêntricos, carentes da graça de Deus. E é interessante que nada mudou desde aquela passagem. Vemos isso lá pelo contexto em que se deu a passagem da oferta da viúva pobre. Um pouco antes, agora sim no capítulo 20 de Lucas, um pouquinho antes, Jesus, depois de falar dos tributos, falar da ressurreição aos saduceus, falar que Cristo é o filho de Davi, ele traz uma censura aos escribas da época. Jesus advertiu os seus discípulos a respeito do comportamento dos escribas. Ou seja, assim diz o texto: ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão muito mais juízo severo. Meus irmãos, se naquela época tivesse internet, Facebook, WhatsApp, talvez Jesus teria acrescentado: que publicam os seus posts nas mídias sociais e recebem, para receberem o maior número de likes possível, gostei, ó, joia, né? Um monte de joinha e outras coisas desse tipo. Eu nem me assustaria se isso tivesse acontecido, se lá existisse internet. É a mesma natureza. O homem querer ser visto, o homem querer ser ovacionado, o homem querer ser exaltado pelos demais. Então, meus irmãos, o primeiro ensinamento que nós podemos retirar do texto é que o homem continua com fome de reconhecimento pessoal, de ser visto, percebido e engrandecido pelos seus semelhantes. Continua o mesmo pecador, carente da graça insondável do nosso Deus. O mesmo. Não mudou nada. Um segundo ensinamento que nós poderíamos extrair desse texto, dentre tantos outros,
Quantos já tinham percebido e lido esta passagem? Pode erguer a mão. Olha aí. Muita gente. Não é? Nós já tínhamos percebido essas passagens. O segundo ensinamento, então, está relacionado a um aspecto interessante e que pode nos instruir muito também nesta manhã. Mas que também homem que se atém às circunstâncias e aos aspectos exteriores. Esta passagem também está registrada em Marcos, no capítulo 12, versículos de 42 a 44. Vamos ler lá, porque lá traz alguns detalhes dessa situação que foi presenciada por Jesus. Especialmente, nesse segundo ensinamento, o versículo 41 e o versículo 43. Diz assim, Marcos, capítulo 12, de 42 a 44. Marcos 12. Diz assim. Conseguiram? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Eu vou passar para o 43º versículo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Jesus tinha uma matemática diferente. Não era a matemática do homem. Porque diz que muitos ricos vinham ali fazer os seus depósitos. E era interessante, porque alguns chegavam para ofertar as moedas grandes, para colocar no gasofilácio. Até imagina a cena, erguer na mão, né? A soldar, fazer bastante barulho. Eu não sou como esse fariseu, eu não sou como esse ou esse publicano. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, diante de uma multidão. Mas é interessante que nesse versículo 43, é algo que passa assim bem de forma sutil. Se nós aliarmos esse versículo às admoestações de Jesus em relação aos escribas, que nós apontamos e lemos aqui em Lucas 20, 47, esse aliar de versículos nos ensina que o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Muito diferente do olhar do homem. Enquanto todos estavam ali fixos às ofertas dos ricos, com as suas vestes bonitas, Jesus estava fazendo o quê? Sentado a observar. Não é assim que diz as duas passagens? Estava sentado diante do gasofilácio a observar. E não só isso, ele viu uma viúva depositar 2 pequenas moedas. Quem mais viu isso naquele momento? Só ele, aquele que observa, aquele que vê. No versículo 16, no capítulo 16 de Samuel, versículo 7, melhor dizendo, Jesus já tinha admoestado o profeta Samuel quando ele estava procurando um rei, o primeiro rei de Israel. Vocês se lembram da passagem? Os filhos de Jessé. Passa um que devia ser o mais bonitão, né? Não passava por aquela porta tão grande, tão forte. Passa o segundo, não é esse. Passa o terceiro, não é esse. Acabaram os filhos de Jessé e disse: você não tem mais nenhum? Ah, eu tenho um. Tá ali, né? Ferrujadinho, e assim por diante, não é? E aí Deus trouxe a seguinte mensagem para ele, lá no versículo 7 de Samuel 16: não atentes para a sua aparência. Isso quando ele viu Saul. Do ombro para cima, ele sobressaía a todo o povo, não é? Podia ser um homem muito bonito, muito forte, chamava a atenção.
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus vê o coração, vê de forma diferente. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto de Lucas, em segundo lugar, nos ensina que Jesus observa e vê. Vê a mim, vê a você, em nossas atitudes, em nossa devoção, em nossas necessidades, em nossas lutas, nossas alegrias e nossas tristezas. E ainda mais, Ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não para proclamarmos as nossas vãs sutilezas, os nossos vãos pensamentos, os nossos vãos desejos egocêntricos, mas proclamar os seus ensinos, os seus ensinamentos, a sua graça para o mundo que aí está perdido. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, meus irmãos, Ele observa e vê. Pode passar desapercebido, mas Ele olha, Ele vê. Porque olhar é diferente de ver. É ou não é? Algumas coisas que não nos agradam, você até olha, mas você não vê. Eu vou dar um exemplo. Infelizmente isso acontece, e aconteceu comigo, e acontece com você também. Quando eu saí lá de Barbacena, quando era pequenininho, quando eu saí lá de São José do Rio Preto e vim para uma cidade grande, a primeira coisa que eu estranhei é que as pessoas não falavam: oi, bom dia. Foi a primeira coisa. Uma segunda coisa que eu estranhei bastante é quando comecei a trabalhar no centro de São Paulo, um monte de pessoas andrajosas esparramadas pela calçada, em cima dos papelões. Mas com o tempo eu parei de enxergar isso. Eu parei de enxergar. Eu parei de ver essas coisas. Ou seja, está ali, mas você não vê. A invisibilidade, infelizmente, isso acomete o ser humano. Mas Jesus é diferente. Ele não vê como vê o homem. Ele vê o coração, não o exterior. Esse foi então um segundo ensinamento que procurei extrair desse texto. Eu gostaria também de extrair um terceiro ensinamento. É que além de nos mostrar que a natureza pecaminosa do homem continua a mesma, e que Jesus nos observa e nos vê, o texto destaca também que Jesus, Ele valoriza e reconhece aqueles cujas ações partem de um coração sincero e que tem um relacionamento íntegro com Ele, por mais que nós não possamos ver ou enxergar. Ele vê, Ele observa e Ele reconhece esse relacionamento. E aliás, Ele nem coloca na internet. Não precisa. E foi o que aconteceu com esta viúva. No texto paralelo desta mensagem, Marcos 12:42, podemos ler que: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Que era uma moeda da época. Bom, vamos tentar entender a dimensão do valor dessas moedas.
A informação que é trazida aqui na Bíblia de Genebra, que esse quadrante era a 60ª parte de um denário. Então, tem lá um quadrante, você divide por 60, aquilo que der é o valor correspondente a um dia de trabalho, um denário. Então vamos lá. Essas duas pequenas moedas eram as de menor valor em circulação na época. Nós acho que não temos mais a de 1 centavo, né? Nós tivemos, né? Agora é de 5 que é a menor. Muito bem. As duas moedas juntas, então, equivaliam a um quadrante, que por sua vez equivalia a 60ª parte de um denário, que correspondia a um dia de trabalho, como eu disse. Então, vamos pegar um valor de referência. Se tomarmos como referência o salário mínimo no valor de R$ 954, um dia de trabalho daria, dividindo por 30, 31,80, um denário. Só que o quadrante era a 60ª parte disso. Então eu pego 31,80 e divido por 60. Vai dar quanto? Quem está bom de matemática? Eu também não vou conseguir fazer essa conta nessa hora, mas dá 53 centavos. Um quadrante, 53 centavos. E essa moedinha, que chamava-se lepton, então ela vai equivaler a, assim, aproximadamente 25 centavos. Por essa conta bem rápida e assim, não tem uma correlação aqui econômica, né, reverendo Eduardo? É uma correlação somente o paralelo com o nosso salário mínimo. 25 centavos, cada moedinha. Duas moedinhas. Então ele estava ali no bolso, ela estava no bolso, 50 centavos. Portanto, uma quantia bem pequena para a subsistência de uma pessoa e que muitas vezes nós não damos valor. Às vezes está com pressa, vê 25 centavos no chão, você nem para pegar, não é? Lá em casa tem um pequenininho, o Laércio também tem um pequenininho lá, ele não pode ver moeda, porque ele vai lá e coloca no porquinho já, né? É impressionante. Mas às vezes nós não damos o valor a essas pequenas quantias. Mas não era o caso daquela viúva. Aquelas duas moedas, meus irmãos, representavam tudo o que ela possuía. Tudo o que ela possuía. Porque chamar uma viúva de pobre, naquela época, era uma redundância. Porque não era pobre de marré. Não existia nada. Ela não tinha com que se sustentar. Era tudo o que possuía. Mas mesmo assim, sem ser percebida ou anunciada pelas multidões, como faziam com os ricos, ela fez uma oferta agradável. E essa oferta partiu do coração, não do exterior, partiu do coração. E um outro detalhe interessante é que aquela quantia estava dividida igualmente em duas moedas. Então eu estava com 25 mais 25, não dólares, não libras, mas 25 centavos. Interessante, não? E ela depositou quanto? As duas. Imagine a extrema pobreza, as duas únicas ali no bolso, e ela depositou as duas. Ela não poderia depositar 25 e ficar 25 com ela? Poderia. Mas ela depositou as duas. Com toda certeza, aquela viúva, como eu disse, poderia ter ofertado e retido a outra. Mas não vemos isso. Ela ofertou integralmente, como está escrito em Lucas 21, de 3 a 4. Diz assim: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E é impressionante, meus irmãos, que esse ensino foi dado aos discípulos. Não foi? Jesus estava lá a observar e viu a viúva.
e chama os seus discípulos. Para onde estavam os olhos dos discípulos? Que Jesus chamou e ensinou. Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino. Vocês estão olhando para lá, olhando o exterior, olhando a riqueza dos ricos que estão ofertando, com as suas vestes bonitas e tudo mais. Vocês viram a viúva? Vocês viram a viúva? Então vos digo, essa viúva que deu as 2 moedinhas, deu mais do que todos esses. Porque geralmente as pessoas desciam para Jerusalém e ficavam lá, ó, templo, templo, templo. Esqueciam da verdadeira adoração. Aquela viúva, meus irmãos, ela prosseguiu o seu caminho. Alguém sabe o que aconteceu com ela depois? Eu também não sei. Reverendo, o senhor sabe? Nós não sabemos. Ela partiu o seu caminho sem saber que fora observada pelo Mestre, pelo Senhor dos Senhores. Mas ela foi reconhecida pelo Senhor dos Senhores. Nem ela soube, mas ela foi reconhecida pelo Senhor dos Senhores. Nada sabemos a respeito dela, a não ser esta passagem, que é poderosa para transformar vidas, mais poderosa que todas as mídias sociais que estão disponíveis hoje para nós, muito mais. Ou seja, esta passagem que ela teve, deu sem esperar nada em compensação ou reconhecimento, como procuravam os escribas daquela época. Porque eles queriam exatamente aquilo. Eu quero colocar a moeda, como ele deposita bastante, né? Olha como ele é generoso, como ele é bom, né? É assim, ela não teve nada disso. Então, para finalizarmos, meus irmãos, embora todos nós, e em todos nós, permanece a natureza pecaminosa, primeiro ensinamento do texto, Deus nos observa e nos vê. E não só isso, Ele cuida de todos nós. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, que estando rico eu não venha a desprezar o Senhor, ou que farto lance mão de subornos, de tantas outras coisas. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Então Ele nos vê e cuida, e também reconhece a nossa inteireza de relacionamento com Ele. Por isso, meus irmãos, eu entendi que esse texto nos adverte para que sejamos íntegros em tudo o que fizermos. Quando eu digo em tudo o que fizermos, em tudo o que fizermos, em todas as nossas ações, no nosso trabalho, na nossa escola, em tudo o que nós fizermos, nós possamos fazer não para com os homens ou para os homens, mas para Deus. Porque o homem, ele se esquece, ele logo passa. Deus não. Deus não passa. Essa mensagem foi dada lá atrás, e ela tem sido compartilhada conosco por meio dessa palavra maravilhosa. E aqui está. Sejamos então íntegros em tudo o que fizermos, inclusive em nossos comportamentos nas redes sociais. Eu quero trazer esse tema de novo, porque parece assim: ninguém me olha, ninguém me vê. Então eu me exponho, e chego à beira do ridículo. Nós estamos vivendo momentos de irracionalidade, momentos que estão imbecilizando o ser humano. Me perdoe pela palavra forte, mas as coisas que você encontra imbeciliza o ser humano. E mais ainda,
torna nós crentes motivo de apontamentos dos mais nefastos pelos ímpios. Nós temos que ser íntegros em todos os locais em que estivermos. E por uma coisa simples, o apóstolo Paulo, ele nos adverte em Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29, ele nos diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede do homem ou dos homens, mas de Deus. Esse é o verdadeiro judeu. Esse tem que ser eu, esse tem que ser você, todos os nossos dias na nossa peregrinação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que sejamos íntegros, porque o nosso Deus, Ele olha e vê, e reconhece esse nosso relacionamento com Ele. Sejamos agraciados e abençoados por Ele, em nome de Jesus.